Oi, eu sou o Chad. Aí, nessa prática, eu e o Cauê vamos apresentar a prática 10 sobre a operação direta da máquina de indução de fase. Inicialmente, é solicitado para anotarmos os dados da placa da AMT e explicar qual o significado de cada um desses parâmetros. Aqui à direita, temos a placa que está no motor, onde é explicitado alguns dados. Esse é para fabricante, que é a ANEL SA, né? O endereço da fabricante, o modelo, que é A16A42-4, o modelo de especificação construtiva do motor, o número série da máquina, usado para rastreabilidade, né, saber onde é que foi produzido, as tensões, o esquema delta e esteira, são as possibilidades de ligações, as tensões para cada uma dessas ligações. Né? As tensões de ligação triângulo e esteira. Aqui a gente tem a corrente, que é 13 amperes por delta e 7,5 amperes por esteira. A potência em raso power, o fator de potência, que é 0,87, o RPM da máquina, as velocidades de rotação, 1450, e a frequência da rede, 50 Hz. Essa máquina foi produzida para o padrão europeu, isso que tem alguns dados de 50 Hz, né, por exemplo. Aí, com esse fator de ser o padrão europeu, se trouxermos essa máquina para o Brasil e ligarmos a rede, a gente vai ter uma outra potência, uma potência para 60 Hz, com uma corrente também diferente. Por exemplo, considerando os carregamentos, os dados da máquina, a potência da máquina, o RPM da máquina, para 60 Hz e com carga a gente teria 1740 e aqui é o valor considerando esse dado aqui, que é dado na máquina. Né? Aí multiplicando com a quantidade de fator de potência, a gente vai encontrar que se for para 60 Hz, a potência da carga da máquina vai ser 6 horsepower, que é aproximadamente 4,5 kW. E a corrente também mudaria. Aqui, por exemplo, ela fala que se fosse nessa esquemática ia ser esse valor. Aqui, por exemplo, para 380, teríamos que, em vez de 7,5, a gente teria 7,86 amperes. A máquina operando alimentada por 60 Hz. E, ademais, a frequência, a rotação da máquina, a ciclo, muda também. Né? Em vez de ser 1.500, que seria 120 vezes 50 por 4, a gente teria 1.800 RPM, no nosso caso. Aí, em seguida, é solicitado também para medirmos a velocidade a vazio, onde obtivemos a velocidade de 1.798 bacômetros. Aí é perguntado se o valor medido é igual à velocidade nominal da máquina. Efetuando o cálculo, aqui esse cálculo da velocidade nominal, a gente contaria que era 1.800 RPM. Então, não é praticamente próximo, né? Os valores. O antigo e o novo. Aqui a gente tem a ligação da máquina, onde é só solicitado para alimentar o motor. Ligação das fases. É solicitado para desligar a alimentação da máquina de indução de fase e aguardar seu completo parar. Em seguida, fazer a inversão de duas fases quaisquer e realizar a nova partida.
observando o sentido de rotação. Então, na ligação normal, tínhamos a velocidade, o sentido de rotação era anti-horário. E com a inversão de ordem das fases, o sentido após a inversão foi de um sentido horário. A gente trocou, por exemplo, a fase R com a S. Aí por que isso acontece? Porque nós temos a alimentação da rede, que 60 Hz, onde tem a sequência da alimentação, que não muda. E aqui o esquemático das bobinas do tráfego. Nós temos que, quando as bobinas têm circulação de corrente entre elas, gera um campo magnético que torna cada um eletroímã. Né? E a gente vai ter um motor bem aqui no meio, o rotor, né? O motor. E ele vai ter, ele vai gerar conforme a mudança do polo norte. Vai ter um eletroímã. E com isso, só aumentar aqui o tamanho desse. Pronto. Aí com isso nós temos que, quando a fase R está no máximo, no sentido positivo, a fase ST dá no sentido negativo. Então a gente consideraria esse aqui o polo sul e esse aqui o norte, cada um. Então para esse caso, temos que aqui seria sul, aqui norte e aqui norte. Aí com isso, nós teríamos que o polo norte estaria aqui, e o sul para cá, né, contando dentro do meio. Então o sentido inicial está para cima. Quando nós chegamos aqui, a S se torna o polo sul, né? E com isso, fazer aqui sem querer isso. Com isso, quando temos o ponto S do máximo, aqui vai ser o polo sul, aqui o norte, Então, o polo sul que está no máximo. Aí aqui nós temos o polo norte e aqui o sul. Então, a máquina foi para cá. Quando ela tiver quando a curva S, a curva T, né, da fase T estiver no máximo, a fase R e S vão estar no mínimo, né, no lado negativo. Aí a T vai ser o polo sul. Aqui é o norte, aqui é o norte, aqui está o norte, aqui está o sul. Então aqui o sentido foi para cá. Percebemos que conforme vai passando nessa sequência, a corrente está indo assim. Não, ela estava assim, ela foi para cá, você já está no sentido horário. Quando nós trocamos uma das fases, ou seja, fazemos a inversão, por exemplo, a R com a S, eu vou trocar aqui. RS. Aqui vai ser R. Aqui vai ser S. Contamos essa condição, aí, inicialmente, o polo positivo é o T, o R, né? Então
Então aqui vai estar o sul, aqui o norte e o norte. Então para cá vai estar o sul, para cá vai estar o norte. Então inicialmente ela vai estar para cá. Quando aqui a fase é a S, né? Então aqui está no máximo. Quando a fase S está no máximo, a RAT está no mínimo. Então aqui nós temos que a S vai estar no sul, aqui vai estar norte, aqui norte. Então para cá vai estar o sul, para cá vai estar o norte. É o ímã. Que o norte vai se aproximar do sul e o sul do norte. Aqui nós temos que estar assim, o sentido do motor. Novamente, quando vamos para a linha T, nós vamos inverter, vai trocar aqui. Quando T é o máximo, o R e o S estão no valor 2 negativo. Então aqui vai estar o sul. Aqui é o sul, aqui é o norte, e aqui é o norte. Então no motor, para cá vai estar o norte, para cá vai estar o sul. Então aqui a gente já percebe que está assim. Então esse sentido nós percebemos que ele está assim, depois está assim, depois está assim, depois está assim. Então o sentido aqui já inverteu. Então aqui é anti-horário. Portanto, temos a explicação do porquê, quando trocamos uma das fases com a outra, ocorre uma inversão do sentido de rotação do eixo do motor. Voltando para a prática. Então, 1.3 é solicitado para verificar no osciloscópio digital com a ponteira de corrente, realizar a nova partida e verificar a corrente de partida da máquina. Isso é o corrente vazio, sem carga. E desligar a bancada e traçar como é que nós formas de onda. Aqui nós temos que inicialmente está zerada, porque não ocorreu a partida, e no momento de partida, para ver se o torque, a inércia, quer ver? A corrente ela fica muito alta, depois de um tempo ela diminui e fica a corrente nominal do motor. Né? Essa corrente que tem esse pico é a corrente de partida do motor. Esse daqui é a corrente nominal, que é a corrente de regime permanente que fica constante ao longo do tempo. Né? A tensão pica-pico, nós verificamos que foi 79,1, e a medição da corrente nós verificamos que era após a corrente de pico, esse padrão, que era 7,5 ampere. Com isso, nós chegamos que a relação da corrente de pico pela corrente nominal é de 10,55. Ou seja, a corrente de pico é 10,55 vezes a corrente nominal. Né? Que é um padrão para esse motor. Que normalmente exige uma corrente de partida de N vezes a corrente nominal. No valor até de 10 vezes. Com isso, encerra a minha parte.